Boa noite, você que está aí do outro lado. Já temos algumas pessoas conectadas, né? Aqui eu quero dar uma boa noite para o João. Deus abençoe grandemente. Também aqui para o Wanderson, né, que está aqui nas redes também. Uma boa noite, Wanderson. Né, também vejo que a Flávia está nos acompanhando também. Então, boa noite, Flávia. O Carlos também aqui, uma boa noite. Então sejam bem-vindos, né, se façam presentes aí nesse momento e que Deus nos abençoe. Claro que hoje é um dia muito especial, então não poderia, né, iniciar esse momento sem parabenizar as nossas queridas mães, né, da nossa igreja, aqui do nosso bairro, da cidade, né, do estado e de todo o Brasil, né? Então, que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, né? Em especial, eu dou um parabéns aqui em memória à minha mãe, ela já é falecida, mas eu tenho a grande esperança e a certeza de que quando Jesus voltar, eu vou me reencontrar com ela, né, sem mais dor, sem mais pecado. Então, para mim, isso é uma grande esperança e é uma certeza. E o tema dessa noite vai nos ajudar justamente, né, nesse ponto, nesse quesito. Então, já vá aproveitando, compartilhando aí para as outras pessoas, para fazerem parte desse momento aqui conosco, né, desse estudo maravilhoso, que tenho a certeza que está sendo guiada por Deus
e você aí presente está dando uma força muito grande, né? Então, vamos lá. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, falar com o nosso querido Deus e assim vamos iniciar o nosso quarto estudo do mistério da profecia. Então, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai amado, queremos agradecer a Ti por esse momento, queremos pedir a Tua bênção, a Tua iluminação e que nesse momento, ó Pai, o Senhor nos ajude a compreender melhor sobre as sagradas letras da Tua querida palavra. Abençoe grandemente as mães de cada face dessa terra e que, por favor, Senhor, possamos, não somente hoje, mas a cada momento, lembrar-nos dela e respeitar e valorizar da maneira correta cada pessoa que decidiu, né, tomar conta, gerar uma nova vida e assim ser uma mãe maravilhosa. Então, abençoe-as e nos abençoe também. Isso que pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, estamos aí, né, estudando um pouquinho sobre as profecias, né, alguns pontos proféticos, né, que são essenciais para a nossa compreensão, né, justamente aqui baseado, fazer o merchan, fazer a propaganda, baseado aqui neste livro, O Mistério da Profecia, pastor Mark Phelan, também do Loren Wade, e que tem nos auxiliado bastante na compreensão e na facilidade, da maneira bem didática, para compreendermos justamente as profecias. E nessa noite, o quarto tema tem como título justamente A Morte que Traz Vida. Então aqui está usando um pouco de contraste, né, para nos auxiliar na compreensão de hoje. Só recapitulando, nós já estudamos um pouquinho sobre a questão da segurança no mundo que só tem incertezas, né? Nosso primeiro estudo. Nosso segundo estudo foi sobre os sinais que apontam para a volta de Jesus. Semana passada entendemos um pouquinho sobre o que está por trás dos grandes conflitos e das perturbações que há na nossa terra, né? A guerra por trás dos bastidores. E hoje justamente a morte que traz vida. Então vamos lá para o nosso PowerPoint e vamos então iniciar o estudo dessa noite de uma maneira bem didática. E claro, né, o tema é esse daqui, a morte que traz vida, mas o importante sempre é a vida. Então já quero iniciar com uma pequena pergunta para cada um de vocês. Qual é a palavra que revela o desejo humano mais fundamental? Na sua opinião, o que é mais fundamental para o homem? O que é mais fundamental para você? Se fosse resumir em uma palavra só, o que você iria responder? Eu vou dar um tempinho aí, né? Vou contar aqui até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Qual foi que você pensou? Em particular, uma palavra é essencial para cada ser humano. É justamente sobrevivência, né? Eu não sei se você pensou da mesma forma, se pensou essa mesma palavra ou algo relacionado, mas justamente é sobrevivência. É o desejo de manter-se vivo. Desde o bebê até o vovô, a vontade sempre é de se manter vivo. A criança, quando nasce, a sua primeira luta é justamente em respirar. O fôlego, né? Permanecer com vida. Logo, o idoso, quando está próximo a falecer também, você percebe que ele está lutando para respirar, para permanecer vivo. E o nosso dia a dia é justamente isso, uma luta para permanecermos vivos. E sabe, todos nós desejamos a vida. Até aquele que tem a ideia de querer tirar a sua própria vida, cometer suicídio, a vontade dele não é morrer, mas apenas acabar com a dor. Tanto que muitos, no momento crucial, eles desistem de fazer aquele ato. Porque sabe que no fundo, não é isso que eles querem. Então nós desejamos a vida e não a morte. Mas nós temos uma ciência, um conhecimento muito claro de que um dia nós vamos morrer. Na Eclesiastes 9, verso 5, deixa isso bem claro. Os vivos sabem que hão de morrer. Agora,
Se eu sei que eu vou morrer, será que existe uma eternidade? Será que existe algo que vá além dessa vida que nós vivemos aqui? E se de fato isso existe, qual é a certeza desse ponto? Qual é a confirmação de que nós vamos viver para sempre ou ter uma vida após algo, né? Então, no estudo dessa noite, o foco vai ser um pouco sobre isso, sobre a questão da vida, morte e um outro elemento que nós vamos aprender aí no decorrer do estudo dessa noite. E só reforçando aqui, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só você colocar aí nos comentários, né, que estamos aqui à disposição com o aparato que dá para se fazer para ver aqui, ler os seus comentários e então responder as suas dúvidas. Então qualquer dúvida é só responder, é só digitar, é só comentar que aí nós vamos responder. Então, para exemplificar aqui, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa cidade, a cidade de Petra. Não é de pedra. Tudo bem que ela é de pedra, mas o nome é Petra, não é com T, não com D. Essa cidade fica ali ao sul da Jordânia e por muitos tempos atrás era considerado como uma cidade mística, principalmente pelos muçulmanos, né? Eles chamavam de a cidade perdida, tanto que eles tinham um misticismo tão forte que eles protegiam, né, essa cidade para que nenhuma pessoa que não fosse muçulmana entrasse nela. Eles tentavam assim ao máximo manter somente ali presa na cultura muçulmana. Mas hoje é aberta para todo mundo. E essa cidade que é cravada na pedra, literalmente, né, aqui vocês estão vendo a imagem, né, da fachada, mas é como se fosse uma caverna. Eles cavaram ali quase que um prédio inteiro dentro da caverna. E atrai muitos turistas. E as pessoas que moravam, né, nessa cidade, nessa região aí, eram os nebateus. E eles realizavam muitos sacrifícios de animais, o que era comum, né, naquela região. Agora, o que poucas pessoas sabem, e que eu também não sabia, né, fiquei sabendo há pouco tempo, é que além de animais, eles também sacrificavam criança. Uma criança por ano era sacrificada a uma deusa chamada Al-Uza. Então, todo ano, uma criança era sacrificada para essa deusa. E por que eles faziam isso? Porque eles tinham o desejo de ter a vida eterna. Esse era o mito que eles tinham com relação a isso. Eles acreditavam que para se obter a vida eterna era necessário oferecer uma criança por ano. E por que eles faziam isso? Acreditavam nesse rito? É porque diz o misticismo, a lenda, de que a deusa ela oferecia a eternidade em troca daquilo que era mais precioso para eles. Então, o que era mais precioso eram os seus filhos. Então, em troca daquilo que era mais precioso, ela concedia aquilo que eles mais desejavam. Então, em troca daquilo que era valioso, o filho, ela concedia aquilo que eles mais desejavam, que era, assim, a vida eterna. Mas é bem certo, né, que esses nebateus eles desapareceram. Hoje não existe mais nenhum. Então, essa esperança que eles tinham, esses sacrifícios que eles faziam, não serviu de nada, era algo falso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que há um sacrifício verdadeiro para a vida eterna, que é o sacrifício do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E aqui devemos deixar algo bem claro. Qual é a diferença entre Jesus morrendo na cruz e o sacrifício das crianças dos nebateus? Por que é diferente? Porque o sacrifício de Cristo nós devemos acreditar como real para a nossa vida eterna, enquanto que o sacrifício dos filhos dos nebateus não tem validade, não tem valor nenhum. Por algo muito simples. Os nebateus eles acreditavam que a sua deusa exigia a morte das suas crianças. Mas quando nós vamos para a Bíblia, na cruz, nós percebemos que Deus ele não exige nada. Pelo contrário, ele oferece
Ele dá o seu Filho para a humanidade como um presente. Não foi a humanidade que pediu para que Cristo morresse, mas foi Deus mesmo que ofereceu o seu Filho para que morresse por nós. Então, como diz lá em João 3,16, aqui tem um erro de digitação, mas sem problema, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sacrifícios humanos não têm validade nenhuma. Nenhum sacrifício humano pode salvar. Somente o sacrifício de Cristo, o sacrifício do próprio Deus é que pode resolver o problema do pecado e nos conceder a vida eterna. Então, assim, nós temos uma certa dificuldade para compreender isso, isso é natural. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas muitos leem sobre Jesus, muitos conhecem sobre Jesus, mas não dão valor nenhum para a salvação. Muitos se utilizam até do exemplo de Cristo para ter uma vida correta, mas eles não querem saber nada de salvação. Isso é por causa do pecado. O pecado não traz interesse na nossa vida de querer compreender a salvação ou de ansiar salvação. Então, assim, esse é um problema muito sério, mas graças a Deus que ele é paciente comigo e com você. Então, ele utiliza de várias maneiras para que nos ajude a entender esse processo da salvação e também para que até desejemos essa salvação. E assim, entender o seu amor, a grandeza do sacrifício de Cristo por nós é algo essencial. E ele repete isso muitas vezes para que dessa forma a nossa fé possa ser fortalecida e que nós possamos assim crer de fato que nós seremos salvos unicamente por meio do sacrifício de Cristo. E aqui eu quero dar uma boa noite também para minha irmã que acabou de se conectar. Então, boa noite, Neide. Chama o restante do pessoal em casa. Então, assim, ó, é possível... Opa, não passou aqui, agora. Então, de que forma nós podemos aprender mais sobre a salvação e crer nela? Então, alguns pontos. Primeiro, através da história que nos conta sobre a salvação. Deus falou sobre o pecado e também sobre a morte lá no Éden. Ele deixou bem claro para Adão e Eva de que eles não poderiam comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iriam morrer, consequência do pecado. Infelizmente, Adão e Eva não obedeceram e eles tiveram que entender isso da pior maneira possível, a consequência do pecado. Então, era necessário que Adão e Eva entendessem isso. E Deus, por meio do seu plano da salvação, fez com que Adão e Eva entendessem que o cordeiro que fora sacrificado e queria permanecer de uma forma quase que contínua, apontava para Jesus. Então, desde Abel, o primeiro homicida, infelizmente, até o tempo de Cristo, os sacrifícios e as mortes que ocorreram apontavam a grave consequência do pecado, mas também o plano da redenção e da salvação em Jesus. Então, a morte é uma ilustração muito forte com relação ao pecado. Então, uma ilustração é que o pecado é a consequência, é o gerador da morte. Então, somente pelo sangue que é derramado é que os nossos pecados podem ser perdoados. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar e nos remir dos nossos pecados. Então, essa é a história da redenção. Agora, como é que essa história foi repetida, foi transmitida? Assim, nenhum pai ou qualquer pessoa como eu e você lamentamos tanto a morte como Adão e Eva. Principalmente quando Adão e Eva perderam ali o seu filho de uma maneira muito trágica, Abel. Adão e Eva viram na morte de Abel e também do cordeiro mais do que palavras que podem revelar. Uma pergunta aqui da Flávia. Então as ofertas de Caim não foram aceitas por não terem sangue, o que representaria a morte de Jesus?
De uma certa forma, sim, Flávio. Né? A oferta que Caim ofereceu a Deus, primeiro, não tinha sangue, né, porque era necessário um animal, um cordeiro, que apontava, né, para Jesus. E também, um segundo ponto, que Caim ele não quis fazer a vontade de Deus, ele quis fazer a sua própria vontade. Deus tinha deixado bem claro que as ofertas para o pecado, para a remissão de pecado, tinha que ser por meio de um animal, para haver o derramamento de sangue. Caim, em vez disso, ele levou frutas, né? Porque ele era agricultor, né? Frutas, legumes, o fruto da terra. Ele poderia ter utilizado dessa oferta em um outro momento, em uma outra ocasião, em um outro contexto, uma forma de agradecimento, quem sabe, mas para a remissão de pecados era necessário que fosse um animal. E, infelizmente, Caim não seguiu essa ordem de Deus, né? Ele quis fazer a sua própria vontade. Então, de fato, a rejeição da oferta de Caim vem por esses dois pontos. Ele não fez a vontade de Deus, que deveria ser um cordeiro, e não houve o sangue representando assim a remissão de pecado. Mas justamente, né, um comentário aqui da minha irmã, é que eu vou entrar nesse ponto justamente agora. Né? O primeiro sacrifício não foi ali o de Caim e Abel. Né? O primeiro sacrifício, de fato, foi o de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Né? Porque aqui eu estou utilizando-se dos dois para demonstrar a dor de Adão. Porque Adão nunca tinha visto a morte na sua frente. Então o que acontece? Quando Adão e Eva pecam, Deus ali naquele momento ele pede para que Adão pegasse um cordeiro, uma ovelha. Adão não sabia o que iria acontecer naquele momento. Então, Adão traz uma ovelha diante de Deus e ali naquele momento, né, Deus fala para Adão, agora você vai ter que matar esse cordeiro. Imagine como é que Adão ficou naquele momento. Ele nunca tinha visto a morte, ele nunca tinha visto o sangue. Ele nem sabia o que era isso. E quando nós olhamos pelo espírito de profecia, ali é demonstrado que Adão chorou amargamente, não somente devido à morte daquele cordeiro, porque ele sabia que quem deveria estar morrendo naquele momento era ele. Aquela morte representava ele. Dali em diante ele entendeu a gravidade do pecado. E consequentemente, quando ele viu o seu filho morrer, e morrer de uma forma trágica, também foi algo muito doloroso para ele. Porque agora não era mais um animal que estava morrendo, mas era alguém do seu próprio sangue. Então, tudo isso deixou gravado bem forte na mente de Adão e Eva a gravidade do pecado. Claro, não é o sangue de Caim, de Abel que iria remir, né, as suas falhas, mas a morte de Abel, né, demonstra a gravidade do pecado, assim como a morte que era oferecida nos sacrifícios por meio de animais demonstra a gravidade do pecado. Mas justamente, né, em Gênesis 3,15, ali Deus deixa bem claro de que o Messias viria para pagar o preço. Mas enquanto o Messias não viesse, era necessário o sacrifício de animais para que fosse lembrado constantemente de que o pecado requer um preço, a morte, uma consequência, a morte. E que o sangue derramado por meio do animal apontava para o sacrifício que viria mais à frente, sacrifício esse que é Jesus. Então a maldição que iniciou no Jardim do Éden deu lugar a uma promessa que também foi feita no Jardim do Éden. Então isso começou a entrar de uma maneira profunda no entendimento de Adão e Eva. Em Romanos 6, 23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente por Cristo é que nós temos os nossos pecados redimidos e a certeza da vida eterna.
E aqui eu quero contar uma história, um dos relatos aqui do pastor Mark Philly, autor do livro e que serve de base para a nossa série de estudos. Ele conta que em uma de suas séries de evangelismo, né, nos países escandinavos, uma noite ele estava numa localidade assim carente, precária, e o que ele faz? Ele estava pregando justamente sobre a graça, a misericórdia de Deus, e ali tem algumas crianças, e ele queria ilustrar, deixar algo mais palpável para que aquelas crianças pudessem entender o que era o dom de Deus. E aí ele se lembrou que tinha um pente de cabelo novo no bolso. E aí ele pegou aquele pente novo, olhou para uma criança e estendeu-a e disse, ó, pegue, é seu. Quando ele fez isso, a criança do nada saiu correndo da cadeira e se escondeu no meio do mato. Ele ficou assim um pouco estranho com aquela atitude da criança, mas aí ele virou-se para uma outra criança, ofereceu o pente de cabelo novo e aquela outra criança aceitou. Então aquela primeira criança que lhe tinha oferecido o pente, a escova de cabelo, ele voltou e sentou no lugar, só que ele estava todo sem jeito, meio envergonhado. Então o pastor Philly foi até ele e perguntou, o que eu estava oferecendo para você? Ele disse, um pente de cabelo novo. E aí ele continuou, eu estava cobrando alguma coisa para você? Ele disse, não. Agora, você está com esse pente? Ele disse, eu não estou. Uma outra criança pegou. E aí então ele termina perguntando mais uma vez, então por que você não está com o pente? Então ele respondeu, porque eu não quis. Então, a salvação é mais ou menos assim. E avançando um pouquinho. Para conquistar a salvação, eu e você, nós não precisamos fazer assim. Nós não precisamos pagar nada. Né? Não tem um preço que eu e você possamos pagar. Cristo ele já pagou o preço. A única coisa que eu e você devemos fazer é aceitar a salvação que ele nos oferece. E a vida de comunhão com ele é uma consequência. Não é o preço para conquistar a salvação. É uma consequência. Então aqui só reforçando o que diz Romanos 6:23. Ele é um dom gratuito. A vida eterna, a salvação, é um dom gratuito que Deus ele nos oferece. E o antigo santuário, ele nos ajuda a entender justamente isso. O tabernáculo, né, que começou no deserto e depois foi instituído de uma maneira física ali no reinado de Israel, né, em Jerusalém. Então, o antigo santuário era composto de duas partes principais. Primeiro, o pátio externo. No pátio ficavam o altar, né, de bronze para os sacrifícios e também a pia. Depois do pátio, né, se tinha o prédio em si do tabernáculo, que era a tenda, ou o santuário em si, que era dividido em duas partes. O primeiro era o compartimento que recebeu o nome de santo, e o segundo compartimento que tinha o nome de santíssimo. Então, o santuário apresenta a salvação por meio de seus ritos. Então, era uma representação de como Deus salva. Tudo que acontecia no santuário, no tabernáculo de Deus aqui na terra, era uma forma didática para que os israelitas pudessem compreender como era a salvação. Então, depois que Deus tirou o seu povo do Egito, né, o tempo que eles passaram lá, fizeram com que eles perdessem um pouco do contato com as verdades que Deus havia revelado por meio de Adão, por meio de Enoque, por meio de Abraão, né, por meio de Isaac, por meio de Jacó, né, que naquele tempo ainda não tinha nada escrito, era tudo oral, né, boca para fora. Então, o tempo que eles ficaram escravos no Egito, eles perderam um pouco essa noção com relação ao pecado, com relação à santidade de Deus, a todo o ensinamento doutrinário básico. Então, o que foi que Deus fez? Ele instituiu o santuário. Em Êxodo 25:8 ele diz, e me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o santuário servia para duas coisas, tanto para adoração, como para
educação. Adorar a Deus, porque Ele se fazia presente, mas também educar sobre como Deus procede para salvar, para livrar o povo dos pecados. Então, para entender e experimentar a salvação, Deus ele se utilizou de símbolos, de ritos. Então, em vez de Deus escrever um tratado teológico sobre salvação para o seu povo que havia saído do Egito, ele decidiu que a melhor maneira seria eles experimentarem, por meio do santuário, todo o processo da salvação. E também sobre a gravidade do pecado. Então é por isso que, para entendermos de uma forma plena sobre o que o Novo Testamento fala, a compreensão do santuário nos ajuda a ver tudo isso. Então, se lembram, né, que eu falei, alguns momentinhos atrás, que o tabernáculo ele tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Então, eu não sei se você está enxergando bem aí na imagem. Bem no meio da imagem tem o sacerdote bem pequenininho, em miniatura. E aí ele está à frente de uma tenda, né, que era o véu de entrada. Então, quando o sacerdote entrava, tinha o primeiro compartimento, onde nesse compartimento tinha os candelabros, tinha a mesa dos pães da presença e dava, né, seguimento para o segundo compartimento. Bem na divisa do primeiro para o segundo compartimento tem o segundo véu e ali estava o altar de incenso, onde o sacerdote fazia os ritos ali, que dava acesso ao lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo tinha justamente a Arca da Aliança, onde na outra parte da imagem vocês veem, né, de uma maneira mais detalhada. Né? Nesse caso, o sumo sacerdote com as suas vestes sacerdotais, ali no meio da Arca da Aliança, onde tinha 2 querubins, onde 2 asas apontavam para a tampa da arca e 2 asas apontavam, né, para a parte superior. Então assim era o santuário. E tudo que era feito ali apontava para a salvação e sobre os ritos, né, que eram essenciais para se compreender de uma forma plena como é que Deus fazia para salvar. Então assim, o rito do santuário representava Jesus, o seu sacrifício e o seu ministério. O santuário apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo e para o ministério de Cristo. Então a história da salvação por meio de cada ritual. Eu não vou falar aqui de todos os rituais, apenas o princípio por trás deles. Então assim, havia várias cerimônias. Né? Se você começar a ler Levítico, né, os primeiros capítulos é só sobre os ritos do santuário. Então assim, tinha as ofertas de paz, havia o rito de purificação para fortalecer e também estruturar o relacionamento entre o ofertante com Deus. Havia as ofertas de gratidão e as lições de tudo isso era sobre o perdão e sobre a salvação. Esse era o ponto. Então era uma história da salvação escrita por sangue. E aqui explicar mais ou menos como é que era o processo. Por que isso? Mais uma vez, Deus quer que cada um entenda e experimente a mensagem. Então, em Hebreus 10:4, deixa uma coisa bem clara. Não era o sangue de animais que removia pecado, mas o sangue dos animais apontavam para aquilo que Jesus iria fazer. O sacrifício de animais só tinha valor porque o símbolo apontava para Jesus. É como se fosse, vou aqui utilizar um exemplo, a moeda. Uma nota de R$5, R$10, R$20, seja lá o que for. O valor está no papel ou aquilo que ela representa? Está naquilo que representa, porque se o valor estivesse unicamente no papel, eu poderia recortar vários papéis ofícios, escrever assim R$10, R$100, botar na minha carteira e sair utilizando como compra. Mas não era isso. Não é isso que acontece. Existe um valor simbólico por trás desse papel moeda. Da mesma forma, os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Não eram os sacrifícios em si que tinham valor, mas aquilo que eles apontavam.
Tanto é que em João 1,29, João Batista ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Isaías 53:7 deixa bem claro que Jesus morreu como o cordeiro que foi levado para o matadouro, e o verso 6 nos diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, os nossos pecados, as nossas falhas. Tudo recaiu sobre Jesus. Então, como é que eu posso compreender a história da salvação por meio do sacrifício? Como é que acontecia? Primeiro, o pecador tinha que ir ao santuário. Antes de irmos para esse slide, eu quero introduzir com uma ilustração. Vamos supor que você, né, acabou brigando com o seu vizinho. De que forma? O seu vizinho fez alguma coisa que você não gostou, ou não sei qual motivo, alguma coisa desagradou, e então você pegou um porrete na mão, foi até a casa do seu vizinho, bateu no seu vizinho, descontou toda a raiva que você tinha no seu vizinho e depois foi embora. Voltou para sua casa. Mas aí você percebe que o que você fez não foi muito bom. Você fica com a consciência pesada, fica incomodando ali. E daí você decide voltar para a casa do seu vizinho, pedir perdão ao seu vizinho. Pedir a redenção aí para o seu vizinho. Ok, o seu vizinho perdoou você. Mas somente isso não era o suficiente. Então daí você vai até o santuário. E então você levava um cordeiro para o santuário, você leva um cordeiro para o santuário. E aí nesse momento, com o cordeiro, você ali diante do sacerdote, você coloca a sua mão sobre o sacerdote, quer dizer, sobre o animal, a cabeça do animal, você coloca a sua mão na cabeça do animal e então confessa o seu pecado. E aí depois que você confessa o seu pecado, que você está simbolicamente transferindo o seu pecado, a sua culpa para esse animal que você está com a mão em cima, então agora você tem que matar esse animal, matar esse cordeiro. Não é isso? Então, basicamente era assim que funcionava no antigo Israel. Você pode ver isso em Levítico capítulo 1, os versos 4, verso 5, Levítico 5:5, tudo isso demonstra isso. E esse era a grande chave do rito do santuário. Porque não era o sacerdote que matava o animal. Era o pecador que tinha que matar o animal, para que ele pudesse sentir na pele a gravidade daquilo que ele tinha feito. E compreendesse que necessitava da misericórdia. Somente pela misericórdia de Deus ele poderia ser salvo. Então aqui eu quero dar uma boa noite também para o nosso querido amigo Francisco, que está aí nos acompanhando. Temos uma pergunta aqui. A Flávia mais uma vez. Como era escolhido o sacerdote? Porque só ele poderia interceder pelos pecados? Bem interessante a sua pergunta, Flávia. Primeiramente, como era escolhido o sacerdote? Se você for lá no livro de Êxodo, você vai perceber que Deus ele escolheu da tribo de Levi os sacerdotes. Os levitas eram a descendência real sacerdotal. Primeiramente, porque primeiro foi escolhido Moisés como libertador, e então seu irmão Arão, que auxiliou para que o povo fosse liberto do Egito, porque naquele momento Moisés se sentia inseguro, então o seu irmão Arão ajudou bastante para que ele completasse essa missão. Então Deus escolheu Arão para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. E o que foi que Deus falou para Moisés e também para Arão? Somente as pessoas que eram descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Então qual era o critério para ser sacerdote? Tinha que ser descendente de Arão. Então essa é a primeira resposta com relação à sua primeira pergunta. Como era escolhido o sacerdote? Tinha que ser descendente de Arão. Posteriormente, foi acrescentado uma nova
como é que pode dizer, um novo critério, né, que além de ser descendente de Arão, também tinha que ser descendente de Zadok. Mas aí é algo um pouco mais complexo, nós podemos, né, ver isso mais para frente. Mas em resumo, é isso. Para ser um sacerdote, para ser um sumo sacerdote, tinha que ser um descendente de Arão. E o segundo ponto é porque só ele poderia interceder pelos pecados. É porque justamente ele sendo o escolhido de Deus, ele servia como representante de Deus aqui nessa terra. Ele servia como intermediador entre o pecador e Deus. Então ele era meio que o caminho. Então por isso que somente ele poderia interceder, porque também ele foi um escolhido por Deus. Mas claro, a Bíblia, né, às vezes apresenta algumas exceções em momentos específicos. Né? Muitos dos israelitas que não tinham como ir até o templo, eles ofereciam seus sacrifícios nos lugares onde eles se encontravam. Né? Mas depois que foi estabelecido o templo em si, Deus ele dava primazia para que eles oferecessem somente no santuário, porque havia os sacerdotes, pessoas escolhidas por Deus para fazer tudo aquilo. Então, basicamente, de uma maneira assim bem resumida, era dessa forma. A Valdirene também dou uma boa noite aqui para você, seja bem-vinda. Então, Flávio, espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, de uma maneira assim bem resumida e bem direta. Só recapitulando para quem está entrando agora, é que o sacerdote era escolhido devido à sua descendência, tinha que ser descendente de Arão e de Zadok, porque Deus foi quem instituiu, e por ser escolhido por Deus para uma posição especial, somente ele poderia servir como intercessor, porque ele estava representando Jesus naquele momento. O sumo sacerdote representava Jesus. Por isso que hoje nós não precisamos mais de sacerdotes para que a gente confesse nossos pecados ou peça perdão de pecados, porque nós já temos Jesus. Então, continuando aqui, agradeço aí pelas perguntas e assim mesmo, perguntando que nós vamos aprendendo mais. Então, o que acontecia depois? Depois que o pecador, ele confessava o pecado com a mão sobre o cordeiro, então simbolicamente o pecado era transferido para esse cordeiro. Ele mesmo, o pecador, era quem matava o cordeiro. Então, daí o sacerdote aparava o sangue com uma bacia e depois ele, com a ponta do dedo, ele marcava, né, os 4 cantos do altar, porque em cada canto tinha uma ponta como se fosse um pequeno chifre. Então ele passava o dedo melado de sangue ali e com o restante ele despejava ao redor do altar. E então ele continuava, né, com os ritos, demonstrando que o perdão foi completo. Então Levíticos 4:35 diz assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porque depois de tudo isso, entrava o papel do sacerdote. Ele entrava para o santuário, ficava ali diante do altar de incenso, fazia a intercessão e a fumaça que subia, né, simbolizava a intercessão do sacerdote até Deus. Então Deus ali, ele perdoava o pecador. Então tudo isso era para demonstrar o quê? Perdão. Essa é a gloriosa palavra do Evangelho. Todo o rito do santuário apontava para algo muito essencial, perdão. Então aqui, tirar um pouco do misticismo, que muitas pessoas acham que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por causa da lei. Nananina não. As pessoas eram perdoadas e salvas unicamente pela graça. E o rito do santuário demonstra isso. Porque eles necessitavam de um intercessor, eles necessitavam de alguém para que houvesse perdão, representando justamente o nosso intercessor, o nosso sacerdote supremo, Jesus.
Então, de Gênesis a Apocalipse, o evangelho é o mesmo e o objetivo do evangelho é o mesmo: mostrar o perdão, a salvação, unicamente por meio de Jesus. E o livro do Apocalipse aponta isso de uma maneira muito maravilhosa. Porque no Apocalipse, Jesus ele é triunfante, ele é vitorioso. Então, assim, apresentado de uma maneira bem resumida, o que o livro do Apocalipse nos indica sobre Jesus. Então, assim, no capítulo 1, verso 5, Jesus é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos liberta dos pecados. No capítulo 5, verso 6, ele é o cordeiro que abre os livros do juízo e salva o seu povo. No capítulo 6, verso 1, ele é o cordeiro que abre os selos da história para salvar. No capítulo 7, 14, ele é o cordeiro que livra o seu povo pelo seu sangue. E no capítulo 13, verso 8, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja como o Apocalipse ele se utiliza muito dessa linguagem do santuário, e do rito do santuário para apontar e comprovar o ministério de Jesus. Então todos os ritos do santuário no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Então aqui, voltando aqui, a história da salvação na eternidade. Então como é que Deus ele estruturou todo esse plano? O plano da salvação foi posto em ação assim que a humanidade pecou. Então quando Adão e Eva pecaram, Deus ele já colocou em ação o plano da salvação. Isso é visto quando ele fala ali em Gênesis 3,15, que o descendente da semente iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus iria derrotar Satanás. E as vestes de animais que foram dadas para Adão e Eva justamente aponta para o primeiro sacrifício que eles ofereceram, o primeiro cordeirinho que foi morto. Então ali o plano da salvação já estava em ação. Deus não foi pego de surpresa, ele já tinha tudo pronto. Em Efésios 1,14 diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E aqui eu quero deixar bem claro com relação a essa questão da eleição antes da fundação do mundo. Eu sei que muitos têm uma dúvida sobre se eu sou predestinado ou não para a salvação. Muitos creem que Deus ele escolheu alguns para a salvação e escolheu outros para a perdição. Você vai perceber isso de uma maneira mais forte nessas religiões que têm como base o calvinismo, os ensinamentos de João Calvino, que aí deu origem à teologia reformada e que hoje serve de base principalmente para as igrejas presbiterianas. Então eles pensam dessa forma, que alguns eleitos que Deus já escolheu para a salvação e que outros Deus já escolheu para a perdição. Mas a Bíblia não aponta isso. O que a Bíblia aponta é que todos nós já fomos eleitos, escolhidos para a salvação. Mas essa eleição não é uma eleição arbitrária e forçada. É uma eleição condicional. Como assim condicional? Deus nos escolheu, todo ser dessa terra, desde Adão e Eva até o último ser vivente, Deus escolheu todos para serem salvos. Mas é necessário que essa pessoa aceite ou não a salvação. Então, é uma eleição condicional. Então, é justamente essa questão, Flávia. Será que é uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não é isso. Então, não é que eu estou salvo para todo sempre, porque Deus ele me escolheu. Não é essa a ideia. A salvação me é oferecida sempre, mas é necessário que eu aceite essa salvação e que eu viva uma vida de salvo diante de Deus. Então, só reforçando aqui um pouquinho sobre essa questão. Deus, ele concede a salvação para todos. Deus, ele escolheu todos para serem salvos. Mas é necessário que eu aceite ou não essa salvação. Então, no fundo, vai depender da minha escolha se eu vou querer ser salvo ou não. Agora, no momento que eu escolho ser salvo, no momento que eu
aceito ser salvo por Deus, eu necessito viver uma vida com Ele. Porque eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que uma pessoa assim, você coloca assim uma plaquinha, né, um anúncio aí no Facebook, sei lá, e coloca o seguinte: eu quero ser mãe de alguém, eu aceito qualquer um para ser meu filho. E aí chega alguém e diz: olha, eu aceito ser seu filho. Ok. Mas essa pessoa não quer conviver com você, essa pessoa não quer ficar perto de você, essa pessoa nem quer assumir o compromisso com você. Apenas só disse: ó, eu aceito ser seu filho. Mas em nenhum momento ele demonstra que de fato é seu filho. Será que você vai conseguir considerar essa pessoa como seu filho mesmo? Porque ele apenas falou uma vez que quer ser seu filho, ou aceita ser seu filho, mas não vive como se fosse seu filho, não vive como se você fosse sua mãe ou seu pai, sei lá. Tá nem aí. Não mudou nada na vida dessa pessoa. No fim não faz diferença nenhuma. Então, a nossa vida com Cristo tem que ser uma vida permanente. Ele nos oferece a salvação, mas é necessário que agora eu viva de acordo com essa salvação. Eu viva constantemente com Deus. Porque eu posso ter 20 anos ao lado de Cristo, mas se eu ficar um dia longe dele, e aí alguma coisa de ruim acontecer comigo, os 20 anos passados não vai fazer diferença nenhuma. Porque naquele momento eu estava longe de Deus. Então é necessário que eu esteja perto de Deus todos os dias. É por isso que eu preciso pedir perdão a Deus todos os dias, todos os momentos, a todo instante. Eu tenho que estar junto de Deus. Então, só reforçando aqui, né, Efésios 1:4, nos diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Deus ele deixou disponível a salvação para todos. Mas, primeiro ponto, é necessário que eu aceite a salvação. Segundo ponto, é necessário que eu viva uma vida de comunhão com Deus. Então, a salvação não é algo pontual. Salvação não é um momento. Salvação é uma vida. Porque todos os dias eu necessito da salvação de Deus. Porque todos os dias eu erro, eu peco, eu falho em alguma coisa. Então a salvação ela tem que ser diária. Salvação não é pontual, não é um momento. A salvação ela é diária. Então, Flávia, eu espero que tenha conseguido esclarecer esse ponto para você e também para os demais que estão nos acompanhando. Né? Caso ainda haja mais alguma dúvida, então, de uma forma particular, você pode estar entrando em contato para que assim eu utilize mais textos e tenha um tempo maior. Porque aqui nós temos uma limitação de tempo, então não dá para explanar muito. Então, espero que tenha esclarecido esse ponto. Qualquer coisa dá um joinha, se não, entre em contato particular aí que nós vamos estar auxiliando você nessa questão. E aí, dando prosseguimento, em 1 Pedro 1,19, ele deixa bem claro que o sangue de Cristo, como Cordeiro, ele é conhecido antes da fundação do mundo. Aqui também, outro ponto. Não é que Jesus ele já havia morrido antes. Aqui Pedro está dizendo que antes da fundação do mundo, o plano da redenção e o plano do sacrifício de Cristo já estava pronto. Ele já sabia de tudo desde o início. Simbolizado pelo Cordeiro no antigo santuário, Cristo ele nos deu a eternidade. E em Jesus a vida eterna é nossa para sempre. E pela sua graça nós temos a certeza da vida eterna e o nosso coração ele pode estar em paz. Então, agora vem a grande questão. Quais são os passos para que eu receba a salvação? O que eu tenho que fazer agora? Já que
eu descobri, já que eu entendi que o pecado ele é grave, o pecado é terrível, que Deus ele me oferece a salvação, não somente a mim, mas para todos os habitantes dessa terra. O desejo de Deus é para que todos sejam salvos, mas é necessário que eu aceite essa salvação e é necessário que eu proceda em alguns passos. Então, que passos são esses? Primeiro, é necessário que eu e você tem que reconhecer a realidade de que nós somos pecadores e devemos clamar por Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Devemos reconhecer que nós somos pecadores e que devemos pedir socorro a Jesus. O segundo ponto é que devemos confessar os nossos pecados a Deus. E claro, aí vem o terceiro ponto. Nós temos que pedir perdão para aquele que eu ofendi e também fazer a reparação necessária. É porque muitas vezes, porque esse ponto aqui é muito essencial, é porque muitas vezes nós pensamos assim: ah, eu peço perdão a Deus, ok. Por exemplo, vamos supor que você foi numa loja e aí você viu um negócio ali bem bonito, mas não tinha como pagar. E então você dá uma conversadinha aqui, uma conversadinha, pega aquele negócio, bota dentro da bolsa, pum, foi embora. E aí você sente o peso na consciência e ora para Deus: Senhor, me perdoa, tá? Pronto. Muitas pessoas param por aí. Mas o processo de arrependimento e confissão não é apenas isso. Se por acaso eu fiz algo que prejudicou alguém, eu tenho que reparar. Então, nesse exemplo que eu estou dando, você se arrependeu, pediu perdão a Deus, agora tem que voltar lá na loja e devolver aquilo que você furtou. E se por acaso você não possui mais, você tem que pagar o valor daquilo que você furtou. Tem que restituir, tem que reparar as falhas que você cometeu contra alguém, claro, dentro do possível. E daí, o quarto ponto, nós temos que crer e aceitar o perdão que ele nos ofereceu. A grande questão, e isso é algo muito lindo, é o seguinte: Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar. Sempre. A grande questão é se eu e você estamos dispostos a aceitar o perdão de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso. Ficam amarguradas, ficam tristes, porque acham que Deus não ama, que acham que Deus não vai perdoar. Mas a Bíblia é bem clara: Deus ele nos ama e sempre está disposto a nos perdoar. A grande questão é se eu aceito ou não o perdão de Deus. É aceitar o perdão de Deus. Não é necessário clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe, na questão de que Ele mude de ideia e nos perdoe. Não é isso. Deus ele sempre está disposto a nos perdoar. A grande questão é se eu estou disposto a aceitar o perdão que Ele oferece. Então você tem que crer que Jesus te perdoou e aceitar o perdão que Ele oferece por meio da cruz. E diante disso, louvar a Deus e agradecer, porque agora você está em paz. Tem uma... Não, eu vou deixar para o finalzinho. Não vou contar agora, já está indo para o finalzinho. Contar já para fazer o fechamento. Então, esses são os passos para que você receba a salvação. Então, é por isso que a salvação ela é algo diária. Né? O sacrifício, só foi necessário um sacrifício de Cristo. Mas todos esses passos eu tenho que fazer todos os dias. Todos os dias eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador e clamar por Jesus, por misericórdia. Todos os dias eu tenho que confessar as minhas falhas a Deus. Todos os momentos que eu errar contra alguém, eu tenho que ir para essa pessoa, pedir perdão, fazer essa reparação. E você tem que crer, você tem que aceitar aquilo que Jesus fez por você. E diante disso, você tem que ficar alegre e estar em paz, porque Jesus já perdoou você. Então, Deus, ele sempre vai estar falando à sua mente. É uma voz suave. Essa voz é o Espírito Santo.
Então não fique com medo e nem fique postergando. No momento que o Espírito Santo falar na sua mente, você sentir que algo não está bem com você, então abra o seu coração para Jesus e permita que Ele liberte você dos pecados que trazem tristeza. Abra seu coração para a vida e para a alegria, que é uma vida de liberdade com Jesus Cristo. Então, estenda a mão para a salvação. A salvação, ela é uma dádiva, ela é um dom. E aqui nós temos alguns textos que são bem lindos. Efésios 2:8 vai nos dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é quem concede a salvação, e ela é de graça. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui João 3 ele reforça: Deus amou o mundo e concedeu a salvação para todo mundo. Ele deu o seu Filho para todo mundo, mas é necessário que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base de tudo isso é crer e aceitar plenamente no sacrifício de Cristo Jesus. E de fato, a salvação, ela é de graça. Então receba, não rejeite. Por isso eu faço uma pergunta aqui bem simples. Você aceita a salvação de Deus? Você aceita a graça de Deus? Você aceita estar com Deus? O apelo que eu faço para você nessa noite, nesse momento de estudo, é que aceite. E assim, para aceitar a graça de Deus, não é necessário ter um conhecimento profundo da palavra, não é necessário você estar com a tua vida completamente em dia. Não. O que é necessário para aceitar a graça de Deus é você crer por meio da fé. E mediante a tua vida, Deus ele vai lhe capacitando e Deus vai preparando você cada vez mais. Então, Deus está lhe oferecendo hoje a salvação. Então não espere até que você seja bom, nem até que você possa entender tudo perfeitamente. Venha para Jesus com a sua fé simples e ore comigo e aceite com fé esta oração aqui, ó. Se possível, dê um print aí no seu computador, no seu celular, não sei, e deixe salvo esta pequena oração e que sirva de reflexão diária para você. Senhor, eu sou um pecador cheio de culpa. Minha vida às vezes tem sido de muita confusão, mas agora estendo minhas mãos pela fé. Quero aceitar o teu perdão. Agradeço a ti pelo dom da vida eterna que provestes. Se você aceita a salvação de Deus, dê um ok, dê um joinha, uma mão assim, né, nos comentários. Responde, né? Aceite a salvação de Deus. Aceite o perdão de Deus. Né? Escreva aí, eu aceito. Pode escrever aí, eu vou estar aqui de olho. Eu aceito. Demonstrando que você quer ter uma vida plena com Deus. E olhe, escute a voz de Deus, do íntimo do teu coração, porque Ele quer dizer o seguinte: filho, você está perdoado. E aqui eu quero, já indo para os finalmente, relatando uma história que é verídica, que também se encontra aqui no nosso material de estudo. Né? É de uma jovem que ela se encontrou ali com o pastor Mark Filling, né, autor do livro. Aqui ele não coloca o nome dessa pessoa, claro, por preservação, mas ele estava ali em uma série de evangelismos. E um momento, uma mulher empresária se encontra com ele e faz uma pergunta assim,
que não é muito comum de se fazer, né, ou de expor. Porque ela diz o seguinte: pastor, eu preciso saber de uma coisa. Aborto é assassinato? Eu espero que o YouTube não prejudique esse vídeo, né, por causa dessa palavrinha aqui. Mas ela fez essa pergunta: pastor, aborto é assassinato? Então, naquele momento, o pastor Mark Phelan olhou para ela e disse: olha, eu vou ficar muito feliz em responder a sua pergunta, mas primeiro eu tenho que saber por que você está me contando isso. Qual é a razão? Qual é o contexto para que você me faça uma pergunta dessa? Então, naquele momento, aquela mulher abriu o coração para o pastor. Ela contou a sua história de vida. Ela contou que há 17 anos atrás, ela tinha se encontrado, quer dizer, há 17 anos atrás, ela tinha se separado, né, do seu esposo. Então, ela com o coração partido, ela começou um novo relacionamento. Né, começou a namorar um novo rapaz e tal. E tudo indicava que eles iriam se casar. Aquele rapaz, né, que ela estava agora, dizia: não, eu vou me casar com você. Só que no relacionamento mais íntimo, ela acabou ficando grávida. E quando ela contou, né, para aquele rapaz que ela estava grávida dele, ele mudou completamente e no mesmo momento ele disse: olha, sabe de uma coisa? Eu não vou me casar com você. Eu não quero nem saber desse filho que está na sua barriga. Eu já sou um homem casado, eu já tenho minha esposa, eu já tenho filhos, e eu estou aqui nesse país apenas por causa de um trabalho temporário. Eu já vou voltar para o meu país. Então, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de você. Então, aquele rapaz sumiu. E aí, aquela jovem desesperada, que já tinha fracassado no primeiro casamento, agora no segundo relacionamento tinha sido enganada e estava grávida, ela sem condições, ela então confessa que ela não estava mais em condições de criar e cuidar daquela criança. E então ela fez o aborto. Ela fez todo o procedimento e abortou a criança. E desde então, a culpa, o ato, ficou martelando na cabeça dela e ela não tinha mais paz. Ela não tinha mais paz. Até que ela buscou ajuda com o pastor Mark Phelan. E aí, naquele momento, o pastor, olhando para ela, disse, começou a conversar mais sobre o amor de Deus, sobre a graça de Cristo, sobre a sua misericórdia e principalmente sobre o perdão. E então, ele convidou aquela jovem a orar. Disse: vamos orar? E aí ela respondeu: pastor, eu nunca orei na minha vida. E ele disse: não tem problema, eu vou ajudar você. Eu vou orar e você vai repetir aquilo que eu estou dizendo. Mas faça isso do íntimo e com toda a força do seu coração. E ela disse: tá bom. E então ele começou, né, uma oração bem simples. Senhor querido, venho a ti como uma pecadora culpada. Deus, tu sabes o que fiz. Por favor, perdoa meu pecado. Livra-me da culpa e da vergonha. Quando terminou essa simples oração, não é? O pastor Mark Phelan percebeu que o rosto daquela mulher, que a princípio chegou assim devastada, estava totalmente diferente. E ela confessou: pastor, pela primeira vez, desde aquele ato, eu estou sentindo paz. Veja, no momento que ela abriu o coração para Deus, ela sentiu paz. Porque Deus já estava disposto a perdoá-la há muito tempo. Só faltava ela aceitar o perdão. Pela graça de Deus, ela aceitou. E ali ela teve a certeza da paz e do perdão. E assim, Deus quer que eu e você tenham a mesma paz dessa jovem.
dessa mulher. Deus quer que você passe pela mesma experiência. O foco do estudo dessa noite é justamente isso. Deus ele já pagou o preço. Desde quando Adão e Eva pecaram, erraram, Deus ele já providenciou tudo. E no momento certo, Cristo veio e morreu por mim e por você. E agora a única coisa que ele nos oferece é o perdão. E ele quer dizer com toda a força. Ele quer tocar no teu coração dizendo: filho, você está perdoado. Filho, aceite o meu perdão. Então, Deus, nesse momento, está oferecendo o perdão para mim e para você. E eu aqui pergunto mais uma vez: você aceita ser perdoado por Deus? Eu já vi algumas pessoas aqui que responderam: eu aceito, eu quero. Você que ainda não aceitou, esse é o momento. Essa é a oportunidade que Deus oferece para mim e para você, para abrirmos os nossos corações e dizer: Senhor, eu quero ser perdoado por Ti. Senhor, eu compreendo que o sacrifício que o Senhor fez na cruz é suficiente para me salvar. Então, sinta o perdão de Deus. Tenha convicção de que Deus perdoou você. Não tenha dúvidas. Se você for sincero com Deus, Deus ele é sincero com você. Se você abrir o teu coração nesse momento, eu tenho certeza de que Deus ele perdoou você. E sabe qual é a maior certeza que eu tenho disso? É porque eu experimento isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho a plena convicção de que Deus ele me perdoou. Que Deus ele me perdoou. Diante dessa convicção que eu tenho certeza que você também pode ter. E você também pode passar por isso. Todos os momentos Deus está disposto a nos perdoar. Porque Ele já pagou o preço. E agora a única coisa que falta é Ele retornar e conceder para mim e para você o maior presente de todos, que é a vida eterna. Que é a Nova Jerusalém. Então, nesse momento, eu quero que você feche os teus olhinhos aí. Para que eu possa estar orando por você, colocando a tua vida nas mãos de Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos, ó Pai, por mais um momento que o Senhor nos ofereceu, por mais um momento de estudo da Tua Palavra, por mais um momento de compreendermos a Tua graça, por mais um momento de entendermos que desde a fundação do mundo, o Senhor já preparou um plano maravilhoso e perfeito para nos redimir. Obrigado, Senhor, porque Tu nunca vira as costas para nós e nem tampouco nos desampara. Senhor, nesse momento, com nossos corações abertos, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor faça a restauração da nossa vida e que o Senhor mude o nosso ser. Então, por favor, Pai, nesse momento, nos perdoa. E temos a plena convicção de que o Senhor nos perdoou. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E que, ó Pai, que a nossa coroa esteja guardada e que em nenhum momento venhamos a perdê-la. Mas que, pelo contrário, que chegue o momento em que esta coroa que está guardada esteja de forma permanente e eterna sobre nossas cabeças, representando que o Teu sacrifício foi suficiente e que é real e verdadeiro para a nossa vida. Pai amado, mais uma vez te agradecemos e isso colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe cada um de vocês,
Agradeço aqui mais uma vez a presença de todos, por esse momento de estudos. Então, até a próxima, espero que tenha sido proveitoso, né? Qualquer coisa, como se diz, como está online, então é só você reprisar, né, qualquer dúvida que fique, ou então mande mensagem, né, de forma particular, né, no nosso Instagram, no nosso Facebook, né, ISD Cambuci, ou então aí na descrição do vídeo, né, tem alguns outros canais que vocês podem estar entrando em contato também, seja por e-mail ou até mesmo por telefone, para que qualquer dúvida a mais, a gente possa estar dando um suporte para você compreender um pouco mais sobre as verdades bíblicas e também sobre o estudo profético. E já apontando para o próximo domingo, não é? O tema de hoje foi a morte que traz vida. No próximo domingo nós vamos estudar sobre a vida que traz esperança. Então, nosso próximo estudo será muito especial também. Então, deixe marcado aí na sua agenda, próximo domingo, 18 horas, Mistério da Profecia, estudo 5, a vida que traz esperança. E será um tema muito gostoso, muito proveitoso. Então já se programe, né? Convida outras pessoas também para que estejam participando desse momento muito especial. E também já convido você para o nosso culto online, né, no próximo sábado. Né, primeiramente às 9 horas temos a Escola Sabatina e depois às 10 horas temos o nosso culto. Né, tudo transmitido pelo Facebook ou então pelo Instagram. Então já se programa aí também. E curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, né, dê um joinha aí para que haja mais engajamento e também para que você esteja atento às atualizações e novidades que estamos colocando aí nas redes. Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, tenha um bom restante de domingo, mais uma vez, um feliz Dia das Mães, né, as mamães que estão aí nos acompanhando, né, que Deus abençoe cada um de vocês também e até a próxima. Ok. Às vezes você engana, assim, dá uma pausa muito Não é que eu não